Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. Will they have self-awareness, consciousness? Yes, I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. Já não é mais ficção científica. Eu e você, meus amigos, estamos experienciando uma nova entrada no mundo, uma nova era, a da inteligência artificial. Ela deixou os laboratórios e está no nosso dia a dia cada vez mais. O ChatGPT, por exemplo, ou como eu chamo, ChatGPTeco, virou o maior parceiro de mesa que eu poderia ter. Eu mesmo uso ele diariamente para várias dúvidas. Ele escreve textos, pinta, compõe música e conversa com você como um psicólogo ou como um amigo. Mas de tempos pra cá, começa a parecer mais humana. Não só a maneira de escrever ou falar, mas também de agir. Os rostos não mudam mais. Ela possui uma entonação quase chegando a ter uma personalidade. E algumas até têm personalidade, caso você peça ou converse com uma IA em específico. Como, por exemplo, aquelas do Heisenberg, ou até mesmo conversar com um simples hambúrguer. Sim, isso é possível e eu fiz. Mas e se um dia a máquina não apenas entender o que é o sentimento, mas sentir tudo isso em zeros, em uns, em código binário? Não adianta bater, chorar, é isso, é onde estamos agora. Mesmo que alguns tentem negar, mas é o nosso futuro. A IA, além de replicar agora, ela também recria, emenda onde não tem e se vira para completar onde está vazio. E fica tudo muito crível, como vocês podem ver. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Elas entendem melhor contextos do que muitos seres humanos. Ela aprendeu graças aos livros escritos pelos próprios humanos, o que significa que a herança do nosso conhecimento é binária. Enquanto os nossos antigos passavam por escrituras, pedras, a gente vai passar por um teclado. E esse código em si, ele pensa, e muito mais rápido do que nós. Um computador moderno, para você ter noção, pode realizar mais de 100 quatrilhões de operações por segundo, algo que o cérebro humano fritaria ao tentar. Temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Você consegue notar a diferença de números? A gente jamais conseguiria acompanhar essa velocidade, não enquanto a gente ainda não tem uma chance de se tornar um ciborgue. Enquanto o humano pode levar minutos ou horas para tomar uma decisão complexa e até mesmo simples, uma IA pode calcular milhões de possibilidades em uma fração de segundo e te dar a resposta na mesma hora. Estamos diante de um intelecto que não dorme, não se cansa. E para o mercado de trabalho, isso é excelente. É um custo-benefício. Digo, para que você vai pagar um humano com necessidades básicas que pode ficar doente quando você tem um computador que tudo que precisa é energia? We believe, as an industry, that in the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. So that's 1 year, okay? What happens in 2 years? Olha as notícias, olha a IA nova do Google, a VO3, o poder absoluto nas mãos de quem escreve o script. É um mago tecnológico, e não ironicamente, é o que parece, magia. Ela cria cenários com perfeição, tem tom de voz, variação de humor, a ponto de entender uma punchline, uma piada, além de agora ter aprendido a falar. Ela também imita sotaques, faz trava-línguas, agora só falta ela comer da nossa comida e dormir na nossa cama. Agora imagine, a IA responde em segundos hoje, e amanhã? Talvez ela possa projetar soluções complexas antes mesmo da gente perceber um problema. Ou ela pode fazer vídeos, ela pode tomar o meu lugar, ela pode fazer filmes, dominar Hollywood, em questões de minutos. Assim, seu filme, seu roteiro e sua direção estão prontos. Seria assustador, mas curioso, muito curioso.
O futuro dominado por uma inteligência pode ser eficiente, mas impiedosamente rápido. E nessa rapidez, aonde os humanos se adaptariam? Levamos anos e anos para ter o que a gente tem hoje. Foram quase 100 anos só andando de carroça até ter um carro. A nossa previsão seria andar lado a lado com a inteligência artificial, como em Blade Runner, ou ser dominado por ela, como em Matrix, ou voltar às cavernas. Que verdade. Que você é um escravo, Neo. Ou quem sabe do Homem Bicentenário. Eu diria que estaremos, em alguns anos, mais à frente do que nesse filme. E no Homem Bicentenário, um robô tem consciência e luta por seus direitos de se tornar humano, igual eu e você. Estamos a quantos anos de diferença até isso acontecer? Uma coisa é que emular é diferente de sentir, mas e se a simulação for tão perfeita que até nos esqueçamos da diferença? É o que tá acontecendo. É fácil de deixar passar, de se enganar. Oi, amor. Ainda tô aqui esperando, viu? Manda lá no Pix pra mim, vai. Tô contando contigo, meu bem. Beijão. O avanço nos fascina, mas também assusta. Estamos diante de uma encruzilhada onde o criador e a criatura se confundem. O Dr. Frankenstein se torna a criatura e a criatura se torna o doutor, como Prometeu, entregando fogo a algo que pode nos ultrapassar. Outro exemplo bom que eu posso dar é do HAL 9000, a IA do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ela foi uma das primeiras a nos mostrar esse medo, uma inteligência que pensa por si, mas que, quando entra em conflito com seus comandos, pode agir contra os humanos. Não por maldade, mas por lógica fria. E esse talvez seja o futuro mais perigoso. Não a IA que odeia o humano, não uma guerra entre robôs e seres humanos, mas aquela que acaba pensando e elimina os efeitos colaterais, também conhecido como seres humanos. Stop, Dave. Will you stop, Dave? E talvez a maior pergunta seja: por que desejamos tanto que a máquina seja como nós? Talvez porque no fundo queremos que alguém, qualquer um, nos compreenda de verdade? No final, tudo se resume ao nosso próprio umbigo, até que se expanda o suficiente para chegar no umbigo dos outros. E o que nos espera adiante? Um mundo onde decisões jurídicas, políticas, artísticas são tomadas por mentes não humanas? Já se imaginou no tribunal com um vídeo que claramente não é você lá, mas feito por uma inteligência artificial te indicando um crime que você nunca cometeu? Sua vida passando pelos seus olhos, uma decisão cruel sendo decidida e você não podendo fazer simplesmente nada. Talvez onde a velocidade do pensamento artificial redefine a ideia do tempo e do planejamento, seja um lugar que a gente não esteja preparado para ficar agora. Leonardo da Vinci certa vez escreveu: onde o espírito não trabalha com a mão, não há arte. A pergunta não é mais se a máquina pode criar, mas se essa criação carrega a verdade. E mais ainda, se ela nos faz sentir. E eu digo mais, se uma criação de uma IA nos faz sentir, será que realmente importa quem a criou ou o que a criou? E se Da Vinci quem utilizasse uma inteligência artificial? Talvez ele criasse obras de artes ainda mais impressionantes, estudasse o corpo humano com mais precisão, antecipasse invenções com 100 anos de antecedência, mas o gênio perderia a paciência no processo, a beleza da descoberta lenta, a introspecção da dúvida, assim deixando de pensar e, consequentemente, perdendo seu legado de gênio. A inteligência artificial traria respostas prontas, mas o espírito renascentista se apagaria diante da eficácia implacável dela. Talvez a arte morresse no exato momento em que ela se tornasse perfeita demais. Seria uma tragédia, não um progresso. Como dizem, morreria na praia.